E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. A nossa aula de hoje é sobre tráfico humano e contrabando de pessoas. Na aula passada, nós estudamos sobre os fluxos de trabalhadores no processo de globalização, em que nós vamos ter a fuga de cérebros, que é um movimento característico pelo deslocamento de profissionais altamente qualificados provenientes de países subdesenvolvidos que buscam melhores oportunidades de trabalho em países desenvolvidos. Também estudamos sobre refugiados, migrações religiosas e refugiados ambientais. Agora, vamos falar sobre tráfico humano e contrabando de pessoas. O tráfico de pessoas e o contrabando de imigrantes são dois crimes distintos que muitas vezes são confundidos erroneamente. Esclarecer a diferença entre os dois é fundamental para o desenvolvimento e a implementação de políticas governamentais sólidas. Vamos diferenciar o tráfico humano de contrabando. Então, o tráfico de humanos ou de pessoas é um crime que envolve a exploração de um indivíduo para fins de trabalho forçado ou um ato sexual comercial através do uso de força, fraude ou coerção. O termo tráfico de pessoas pode sugerir movimento, porém, nenhum movimento é necessário. É um crime que pode ser cometido contra um indivíduo que nunca deixou sua cidade natal. Os indivíduos podem ser considerados vítimas de tráfico independente de terem nascido em um estado de servidão, transportados a uma situação de exploração. Se anteriormente consentiram trabalhar para um traficante ou participaram de um crime como resultado direto de serem traficados. As vítimas de tráfico incluem as mulheres, homens e indivíduos transgêneros, adultos e crianças, igualmente cidadãos e não cidadãos. As mulheres são grandes vítimas de tráfico humano. Para você visualizar melhor como ocorre, eu vou descrever uma situação para você visualizar melhor. Dá o exemplo de uma mulher que ela é induzida a aceitar um emprego no exterior em um restaurante, com a promessa de um salário que ela não poderia recusar. E o recrutador, ele ajuda ela a obter um visto para trabalhar no país de destino. Ao chegar, seu novo chefe, lhe disse que não havia nenhum emprego. Ele tinha que encontrar um emprego para ela para poder transportá-la de volta a seu país. Ou seja, ela tinha que trabalhar para ele poder mandar ela de volta, porque ele não tinha dinheiro. No caso, é ela que teria que bancar a própria volta. Aí qual a situação? Ele a força a se prostituir e ameaça essa mulher, que irá contar à família o que ela estava fazendo lá no país de destino. E ela tinha que se prostituir até quitar todas as dívidas. Então, o que nós percebemos? Que essa mulher é uma vítima de tráfico. Aí teve fraude, teve coerção, teve força. O emprego no restaurante foi apenas uma forma para sujeitá-la ao tráfico sexual. Já o contrabando de imigrantes, ele ocorre quando uma pessoa entra voluntariamente em um acordo com um contrabandista a fim de obter entrada ilegal em um país estrangeiro e é deslocado através de uma fronteira internacional. O contrabando de imigrantes geralmente envolve a aquisição de documentos fraudulentos e o transporte cruzando a fronteira de um país. Embora em alguns países ele também possa incluir o transporte e o abrigo uma vez dentro do país de destino. O migrante ele concorda em ser transportado e a transação entre o migrante e o contrabandista tipicamente se encerra uma vez que ele ou ela cruza a fronteira
e o contrabandista é pago na íntegra. No entanto, aí é que vai entrar a questão do tráfico, que as pessoas que são contrabandeadas, elas podem ficar extremamente vulneráveis ao tráfico de pessoas, ao abuso e a outros crimes, pois estão presentes ilegalmente no país de destino e muitas vezes têm grandes dívidas com seus contrabandistas. Infelizmente, muitas pessoas perdem a vida nessas migrações clandestinas, sem que as autoridades ou mesmo os parentes saibam o que realmente aconteceu. As travessias quase sempre envolvem a utilização de meios de transportes precários e ilegais, como embarcações lotadas entre o norte da África e alguns países europeus, ou longos dias de caminhadas em regiões de deserto entre o México e o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Os riscos de ser um imigrante clandestino. As pessoas que se sujeitam a essa situação, elas fazem de tudo para alcançar um sonho de viver em um lugar que lhes ofereça melhores condições de vida e oportunidades de trabalho, ou para fugir das situações como guerra, pobreza ou desastres ambientais. Muitas pessoas se sujeitam aos mais arriscados caminhos e meios de travessias de fronteiras, tornando-se imigrantes clandestinos. Esses imigrantes clandestinos são pessoas que não têm documentos ou permissão necessárias para ingressar em outros países. Ao ingressarem clandestinamente em outros países, esses imigrantes eles ficam sujeitos a penas previstas por lei, além da situação de vulnerabilidade, pois não têm os mesmos direitos comuns aos cidadãos do país onde passam a viver, como atendimento à saúde ou acesso à educação. Agora vamos falar sobre globalização e cultura. Eu faço a seguinte pergunta para vocês. Como podemos compreender o comportamento e as transformações da cultura na era da globalização? Você saberia responder? É possível dizer que estamos passando por uma padronização cultural? E aí? Vamos responder essas perguntinhas a partir de agora, ao longo da nossa aula. O grande fluxo de pessoas, mercadorias, capital e informações, reflexo da globalização, exercem intensa influência sobre as culturas nacionais. A globalização vem proporcionando o contato entre os mais diversos povos, como também entre seus valores e modo de vida. Esse contato ele ocorre física e virtualmente. As pessoas se deslocam pelo mundo e levam consigo sua bagagem cultural, assim como filmes, programas de televisão e vídeos de internet. Alcançam os mais remotos cantos do planeta com informações sobre o modo de vida daqueles que os produzem. Ou seja, com a globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Nesse sentido, existem duas questões a serem consideradas: o enfraquecimento da identidade cultural específica de cada lugar, levando ao fortalecimento de aspectos culturais de determinado povo em todo o mundo, e o acesso global aos mais diversos tipos de cultura. Quando se fala em fortalecimento de aspecto cultural de determinado povo em todo o mundo, podemos exemplificar os americanos, né? Que usam até um termo de americanização, que é um termo utilizado para designar a forma como os Estados Unidos influenciam culturalmente outras nações, de modo a substituir costumes de uma cultura específica pelos da cultura norte-americana. Um fator fundamental para que essa cultura dos Estados Unidos se imponha sobre as outras é o seu grande poder de desenvolvimento econômico, o maior em escala global. Um bom exemplo são os canais televisivos, uma vez que as redes de televisão do país têm transmissões para o mundo inteiro. Conceitos, valores e manifestações culturais ganham mais notoriedade,
Por exemplo, marcas criadas nos Estados Unidos como a Coca-Cola, McDonald's, entre outras, aparecem tanto nas propagandas que tornam estes produtos parte do nosso cotidiano. Além disso, os Estados Unidos contam com uma das mais poderosas indústrias cinematográficas do planeta, expondo seu modo de vida e ideologia por todo o globo. E para aqueles que defendem que a globalização favorece o conhecimento ou seja, a valorização de diferentes culturas e costumes se dá à medida que os sistemas de comunicação, informação e transporte vão elevando a sua capacidade de disseminação, observando também a possibilidade dos costumes e valores locais se interporem aos elementos globais. Isso ocorre a partir do momento em que as comunidades tradicionais ou culturais regionais conseguem disseminar e divulgar para além de suas fronteiras as suas características. Com base nessas concepções, há quem diga que a globalização, na verdade, promove uma heterogeneização cultural. Por outro lado, alguns grupos de pessoas consideram que, por se tornarem fragmentadas, os valores culturais próprios de cada povo podem se perder à medida que novos costumes são inseridos no cotidiano deles. Pensando dessa forma, é possível vislumbrar um cenário em que ocorra a homogeneização cultural, na qual, em todo o mundo, as pessoas teriam o mesmo modo de vida e os mesmos costumes. Essa questão da homogeneização, né, que muitos acreditam, ela se deve à chamada indústria cultural, que foi um termo criado por sociólogos no início do século XX, mas que se mantém até hoje. Essa indústria ela é capaz de gerar e controlar os padrões de comportamento e os costumes das pessoas, como roupas, os padrões de etiqueta e comportamento, as atividades de lazer que exerce, por exemplo. Então, por esse motivo, muito se fala em uma homogeneização das culturas, isto é, a padronização dos modos de ser e agir dos indivíduos com base em uma referência dominante, fazendo sucumbir os valores locais e tradicionais. Nesse sentido, muitos acusam o processo de globalização de ser um sistema perverso, uma vez que ele não se democratiza inteiramente e só atinge os setores economicamente dominantes do mundo e das sociedades. Trazendo agora para a nossa realidade a questão da influência cultural, nós percebemos o quanto atualmente a nossa cultura ela vem sendo influenciada pela cultura dos americanos, não só deles, né, dos Estados Unidos, mas também como cultura inglesa, a cultura francesa, japonesa, mas de forma mais, digamos assim, de forma mais dominante é a cultura americana, né? Então, nós percebemos muito no nosso dia a dia, nos nossos hábitos alimentares, nas músicas, quando você vai assistir um filme da Marvel, nas palavras que são de origem inglesa, mas que algumas foram incorporadas à nossa língua e que nós passamos a substituir o inglês pelo português, né? Como, por exemplo, as palavras diet, light, ok, Big Brother, por exemplo, jeans, McDonald's, Lan House, web, enfim. Nós temos aí uma lista de palavras que foram incorporadas à nossa língua e que nós falamos ao invés de falar a língua portuguesa, né? Então isso já está ficando bem comum no nosso dia a dia que nós nem percebemos. Para ilustrar essa influência cultural, eu trouxe aqui algumas charges, né, para você visualizar como a influência americana, né, ela está presente até nas charges, né. Coloquei aqui o Saci Pererê com uma garotinha que vem a questão do Halloween, né, que é algo que é uma festa da cultura americana. E
a questão da valorização da cultura nacional, né? Que a turma da Mônica, ela aqui está expulsando os personagens que são americanos, né? O Pernalonga, o Mickey, né? Ou seja, porque muitas pessoas preferem valorizar, né, esses personagens ao invés de valorizar aquilo que é da nossa cultura. Nessa outra charge, o primo vai desejar feliz aniversário pro Chico Bento, né? E aí ele diz o seguinte: estava cantando uma musiquinha em inglês, Happy Birthday to You. E aí o Chico Bento, como ele não sabe o que significa, né? Aí ele diz o seguinte: Happy Birthday no to you, you. Ele não entendeu o que o primo quis dizer, né? Porque a expressão que ele usou foi em inglês. Do ponto de vista cultural, a hegemonia dos setores que dominam as comunicações no mundo globalizado produz um discurso que defende a globalização das informações, mediante, por exemplo, a internet, não apenas democratizando o conhecimento, como aproximando pessoas de diferentes culturas. No entanto, longe de integrar totalmente a humanidade, a globalização da informação de fato, monopoliza por pequenos grupos, deixa de lado amplos setores sociais em todos os países, setores sem educação formal ou acesso aos meios para participar deste intercâmbio. Por outro lado, a indústria cultural funciona como um mecanismo de imposição de valores de determinadas regiões a todo o mundo, sob a mesma justificativa da integração total da humanidade. Agora vamos ler um texto que trata da influência da globalização na cultura mundial, reforçando o seu aspecto excludente e manipulador. É notório que os hábitos culturais de grande parte da população mundial vêm se modificando. O modelo cultural dos países hegemônicos vem ganhando espaço, podendo gerar o que a antropologia denomina de aculturação, ou seja, um processo de modificação cultural de um indivíduo. Então, essa influência, no entanto, ela vai depender da diversidade de pessoas e lugares e de como irão reagir à manipulação da mídia. A influência global nas culturas locais ocorre no âmbito da alimentação, vestimenta, música, idiomas. São mudanças nos nossos costumes, atrelados ao fenômeno da globalização, uma integração da sociedade ao redor do globo, que mundializa nossos costumes. Você está vendo essa imagem que representa a inclusão de costumes em diferentes culturas. No caso aí, representa lá na Jordânia, ou seja, um país ali do Oriente Médio em que está presente um pouco da cultura americana. Agora você vai responder essas duas questões no seu material ou no seu caderno de geografia. Na primeira questão diz o seguinte: em sua opinião, a disseminação de hábitos próprios da cultura de um povo pode influenciar a cultura de outros povos a ponto de descaracterizá-la? Aí você vai responder. Com os colegas, como você está sem os colegas, você vai responder sozinho, certo? Pense em aspectos como hábitos e tradições próprios da cultura do lugar onde vivem, que podem estar se perdendo ou sendo mantidos. Ou seja, você vai explicar aqui que hábitos nossos, da nossa cultura, vêm se perdendo devido a gente adotar hábitos de outras culturas. Ao mesmo tempo que a globalização pode permear e influenciar as culturas em todo o mundo, alguns elementos culturais locais ou regionais tendem a prevalecer sobre as características externas. Vários aspectos compõem a cultura de um povo, como a religião, a língua, os costumes e as vestimentas, as tradições e o modo de vida. Vejamos como a língua e a religião têm características mais simbólicas, na maioria das vezes, preservadas por uma geração de um povo. Exemplo na língua falada, por meio da qual o povo pode se expressar, manifestando crenças, ideias e pensamentos.
Pessoas que falam o mesmo idioma ou o mesmo dialeto formam grupos que se tornam unidos e às vezes fechados para os que dominam essa forma de se expressar. E na religião, em todo o mundo existem cultos, ritos e crenças religiosas de diferentes origens. As religiões que têm o maior número de seguidores do mundo são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. E a nossa aula de hoje chega ao fim, turma. Até a próxima aula. Um grande abraço.